bem, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, a partir do versículo 7, capítulo 3, versículo 7. A penúltima igreja, a sexta igreja que Jesus manda João escrever uma carta, manda uma mensagem a esta igreja. É a igreja de Filadélfia. Esse nome significa amor fraternal. Você se lembra que a todas as igrejas Jesus vem chamando a atenção por algum motivo, e que há igrejas que enfrentam um ambiente hostil, em que o mal, o seu inimigo, vem de fora para dentro. É esse ambiente hostil, e Jesus vai citar o trono de Satanás, a sinagoga de Satanás, um ambiente muito hostil para a igreja. Há igrejas que enfrentam problemas dentro dela. Tiatira tinha Jezabel, que de dentro da igreja criava problemas ao pregar heresias e conduzir o povo a se afastar do Senhor, a viver um tipo de prostituição. Chegamos, domingo passado, à igreja de Sardes, que era a igreja que não tinha um problema que vinha de fora para dentro, não tinha um problema que estava dentro dela, mas ela era o próprio problema. Quando o orgulho tomou conta da sua caminhada, quando ela achava que estava viva e, no entanto, tinha um relacionamento morto com o Senhor. Aí nós chegamos aqui à igreja de Filadélfia, uma igreja que, como o próprio nome diz, é uma igreja que tem amor fraternal. Uma igreja que Jesus não tem uma reprimenda para ela, mas uma orientação. Vamos ver o que diz então, a partir do verso 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os habitantes da terra. Venho sem demora, venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós pedimos a Tua direção, que o Teu Santo Espírito nos ensine, ó Deus, através deste texto, da Tua palavra. Que esta mensagem enviada a Filadélfia seja a mensagem enviada ao nosso coração nesta noite. Nós oramos gratos, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. É interessante que Jesus, sempre que manda uma carta, se identifica aquela igreja. Quem ele é? Para a igreja de Colossenses, ele é aquele que conhece. E quem é esse que conhece? O verso 7 diz que ele é, eis que diz o santo e o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Jesus se apresenta como aquele que é santo e verdadeiro. João não tem nenhuma dificuldade de atribuir a Jesus o título que era atribuído ao Deus Santo, Criador, o Pai, o Santo. O Filho também, portanto, que é identificado dessa maneira, é o próprio Deus. E se apresenta para aquela igreja como sendo exatamente dessa maneira, o santo, o verdadeiro, aquele que se apresenta como o próprio Deus falando à sua igreja. Vamos lembrar que
Apocalipse é a revelação a respeito de Jesus. É nesse livro que nós vamos perceber que Jesus vai ser entronizado e está falando com todas as suas igrejas a respeito disso, de que ele é o rei que está governando, o santo, o que fala o que é verdadeiro, e não somente a verdade. Você vai se lembrar, por exemplo, que Jesus, em algumas ocasiões, foi questionado sobre aquilo que estava falando. Uma ocasião, Jesus está pregando dentro de uma casa e vem um paralítico com 4 amigos que, percebendo que não podiam acessar a Jesus, sobem sobre a casa, abrem um buraco naquele telhado e descem aquele paralítico diante de Jesus. E Jesus então diz àquele paralítico: a sua fé o salvou. E os fariseus, os religiosos que estavam ali naquele momento, questionam a Jesus como é que esse homem pode perdoar pecados? Como é que esse homem pode afirmar que a fé deste homem o salvou? E aqueles fariseus e mestres da lei começam a pensar: quem é este que blasfema? Quem pode perdoar pecados, senão somente Deus? Mas é exatamente como Jesus agora se apresenta, como o santo, o título que define quem é Deus. E o verdadeiro, porque o que ele fala é a verdade. Ele não fala somente a verdade, mas aquilo que ele decreta é a verdade. Se um dia a gente tiver que escolher entre o que Deus está dizendo e o que alguém está dizendo que é verdade, siga o que Deus diz, porque o que Deus diz é a verdade. Por isso que ele é verdadeiro. Aquele paralítico ouviu de Jesus: os teus pecados estão perdoados. Pega o teu leito e vai, anda. E ele sai andando diante de todo mundo, porque quem está falando com a igreja é aquele que comanda todas as coisas. Ele é o santo e verdadeiro, ele é aquele que tem as chaves de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre, porque ele se apresenta como esse santo, Senhor verdadeiro e o soberano de toda a história. O símbolo, a chave de Davi é um símbolo de poder e autoridade monárquicos. Lá em Isaías capítulo 22, existe uma profecia a respeito de Ilquias, quando diz assim: naquele dia convocarei o meu servo Eliaquim, filho de Ilquias, eu o vestirei com um manto que pertencia a você, com o seu cinto e o revestirei de força, e a ele entregarei a autoridade que você exercia. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para os moradores de Judá. Porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar, e o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Quando Jesus se apresenta como esse que tem as chaves de Davi, se apresenta como aquele que reina, aquele que tem o poder monárquico. Jesus, inclusive, se apresenta no capítulo 1 como aquele que tem as chaves do inferno. No versículo 17 e 18, Jesus diz assim, João registra, quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele, Jesus, colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do Hades. Eu domino também sobre o mundo dos mortos. Ele já havia se apresentado desta maneira. E agora se apresenta como aquele que tem as chaves de Davi, porque ele reina sobre todas as coisas. O Apocalipse é uma revelação de Jesus entronizado, dirigindo todas as coisas, inclusive na eternidade. Por isso que Jesus se apresenta como aquele que conhece. E o que é que ele conhece? O que é que ele sabe? Vamos lembrar que ele conhece a história. A história está nas suas mãos. O versículo 8 diz que eu conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Olha as palavras de Jesus, como interessante que são. Eu colocarei, eu conheço a história, porque eu dirijo a história. Quando ele diz eu colocarei, ou eu coloquei, ele está dizendo que ele determinou os tempos e como as coisas aconteceriam.
Aquela igreja de Filadélfia que também vivia perseguições, que também vivia naquele mesmo ambiente que era hostil para muitas igrejas, é a igreja que Deus conhece o começo e o fim da sua história. Eu conheço a história porque eu dirijo a história. Eu tenho uma porta aberta, porque Jesus conhece a porta que Ele vai definir para cada vida, para cada igreja, para cada momento da história que cada uma delas vive. Uma porta, inclusive, que ninguém pode fechar, porque eu também conheço a respeito dos outros. Aquilo que eu abro, ninguém vai ter poder para fechar. E aquilo que eu fecho, ninguém vai ter poder para abrir. Porque Jesus está dizendo que os seus inimigos todos também estão debaixo do seu domínio. Uma porta aberta é uma oportunidade de servir. Quando Paulo está escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, ele diz assim: depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno aí, para que me ajudem a seguir viagem aonde quer que eu vá. Desta vez, não quero apenas vê-los fazer uma visita de passagem, espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque uma porta ampla e promissora me foi aberta, e há muitos adversários aqui em Éfeso. Vamos lembrar que Éfeso ficava também nessa mesma região. Paulo está em Coríntios, informando então sobre os seus planos de viagem, e ele espera que essa porta aberta, essa oportunidade de trabalho, grande potencial que existia ali, possa ser usado. A Bíblia não diz exatamente, Paulo não fala aqui quanto tempo ele ficou, mas que ele ia ficar até o Pentecostes. Mas em Atos, Lucas registra lá no capítulo 19, que Paulo chegou em Éfeso, começou a pregar, alguns deles creram, outros se recusaram a crer. Mas diz assim, alguns deles, dos habitantes de Éfeso, porém se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram falar a palavra do Senhor. Quando Paulo chama os presbíteros de Éfeso para conversar com eles, está registrado que ele fala no mesmo capítulo, no versículo 31, por isso vigiem, lembrem-se de que noite e dia, durante 3 anos, jamais cessei de advertir com lágrimas a cada um de vocês. A porta aberta que Paulo vê em Éfeso é a oportunidade de servir, e durante 3 anos ele continua pregando o evangelho naquela cidade. Isso é uma porta aberta, uma porta que Deus abriu e que ele mesmo percebe que, apesar dos seus planos, não quero só passar aí, fazer uma visita de passagem, eu quero demorar algum tempo, mas eu quero que vocês me ajudem a prosseguir nessa viagem. Eu vou permanecer em Éfeso o tempo que Deus permitir que aquele tempo seja o tempo para poder realizar a sua obra ali. E nós encontramos o lugar onde Paulo mais permaneceu, durante 3 anos, pregando, ensinando diariamente a respeito do Evangelho de Cristo Jesus. Isto é uma porta aberta, uma oportunidade de servir. Em 2 aos Coríntios, ainda na mesma igreja, Paulo também usa o mesmo termo. No versículo 12 do capítulo 2, ele diz assim: quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e vi que o Senhor havia aberto uma porta para mim, não tive sossego no meu espírito, por não ter encontrado ali meu irmão Tito, por isso despedi-me dele e fui para a Macedônia. A porta aberta para pregar em Troade, que foi um pouco dificultada porque Paulo esperava encontrar Tito e foi atrás de Tito para encontrá-lo e poder orientá-lo. Portas abertas são oportunidades que Deus dá para nós servirmos. E existem portas, como ele mesmo diz, que ele abre e ele fecha. Estas portas são as portas que Paulo diz, me foram abertas, oportunidades que surgiram. E ele teve de
discernimento para perceber que Deus estava dirigindo a sua vida. Há também portas que Deus fecha. Paulo também, no capítulo 16 de Atos, lembra de situações em que portas foram fechadas. O capítulo 16, no verso 6, ele diz assim: Paulo e seus companheiros viajaram para a região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando Paulo está pregando e seguindo para essa região da Ásia, vai para Nordeste, mas a Bíblia nos relata aqui que ele vai sendo impedido pelo Espírito de pregar a Nordeste e é encaminhado para Noroeste. Então diz aqui que quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. E eles foram sendo impedidos até que chegaram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha encaminhado ou chamado para lhes pregar o Evangelho. Que porta aberta que a igreja pode ter? Porta para pregar o Evangelho. Porta que Jesus abriu para Paulo pregar em Éfeso, em Troade, passando para Macedônia, e passar para Macedônia era alcançar essas cidades também. Fechou portas de um caminho que ele não queria que eles fossem, para que eles pudessem, e onde eles foram bem-sucedidos. Embora em Éfeso houvesse aqueles que não creram, houve aqueles que diariamente acompanharam aquilo que Paulo estava ensinando durante 3 anos. A cidade onde Paulo mais permaneceu. Jesus é aquele que conhece todas as coisas e conhece a história e vai dirigindo a história. Fecha portas e abre portas. E quando ele fecha, ninguém vai abrir. Você já pensou Paulo, Lucas, Silas, querendo ir para Mísia, querendo ir para a Ásia, e não dá certo, não funciona, prega o Evangelho e as coisas não funcionam ali. Eu tenho para mim que alguém falou assim, quem tem pecado aqui, vamos confessar pecado, porque está tudo dando errado porque alguém está em pecado. Ou pensando assim, olha, Silas, que em vez de ir com Barnabé, resolveu acompanhar Paulo. E aí começa a dar errado lá na Ásia, não é? E falando assim, por que eu não acompanhei Barnabé? Eu acho que eu peguei a caravana errada. Está dando tudo errado. E eles vão caminhando até que finalmente Deus, através de uma visão, fala assim, olha, agora vocês estão no centro da minha vontade. O caminho é esse, a porta que eu estou abrindo para vocês é essa. Jesus é o Jesus que dirige a história. A igreja de Jesus não precisa sofrer, temer. Cantamos tantas músicas aqui sobre o medo, porque nós temos um Senhor e servimos a um Senhor, obedecemos a um Senhor que dirige a história, que tem a história nas suas mãos, vai fechando portas e vai abrindo portas conforme o seu querer, conforme os seus planos e propósitos. Jesus, então, é aquele que conhece todas as coisas, que conhece a história, tem a história nas suas mãos, mas ele também é aquele que conhece os outros, como nós dissemos. Ninguém pode fechar, porque ele sabe que os seus inimigos, os seus opositores, não são mais poderosos que o Senhor. Por isso ele diz à igreja, veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, que se dizem judeus, mas não são, porque mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos seus pés, então saberão que os amei. Esses são os inimigos que também aconteciam em Filadélfia. Os que permitiam e faziam de seu coração um trono de Satanás. Um lugar onde Satanás pode ser adorado. Eles se dizem judeus, mas não são, mentem. Isso já acontecia em outras igrejas. Mas aí Jesus faz uma promessa àquela igreja. Esses inimigos vão prostrar-se aos seus pés para saber que eu o amei. E quando é que isso vai acontecer? Essa é a questão. Às vezes nós temos adversários, inimigos, e nós queremos logo acabar com eles, não é? Se a gente pudesse ter um paredão e jogar lá e acabar com todos os problemas, ou uma oração forte que resolvesse todas as questões, uma profecia que dissesse, terça-feira todos os seus problemas serão resolvidos. Nem todas as coisas acontecem assim.
até porque as promessas que Jesus faz à sua igreja não são todas ou não são prioritariamente para este tempo. Veja que todas as promessas que Jesus faz à igreja que persevera, ao crente que é perseverante, é uma promessa que transcende o nosso tempo, que invade a eternidade. Certa ocasião, um pastor maduro falava aos pastores mais jovens e deu uma palavra assim um tanto desanimadora naquele instante. Se você espera alguma recompensa para este tempo, saia do ministério. Existem muitas coisas, muitos frutos que você não vai ver. Muita semente que você vai jogar em solos que você não vai ver germinar. Muito fruto que você, ou muitas situações em que você vai plantar, regar e não vai colher. Você precisa ter consciência que a sua recompensa final será na eternidade. Embora alguns fossem tocados e Jesus permitisse e cuidasse da sua igreja no tempo e no espaço, você vai se lembrar do caso de Ananias e Safira, aquela igreja que estava nascendo, e aquele casal que queria colocar a mentira, que queria fingir que era um cristão de verdade. Jesus vem e protege a sua igreja, retirando-os daquela comunhão, porque faz algumas coisas naquele momento. Aqueles crentes que viram Jesus trabalhar pela unidade da igreja daquela maneira, foram crentes que foram perseguidos, foram crentes que depois foram dispersos, e ainda que haja uma proteção de Jesus no tempo e no espaço, a coroa, aquilo que vamos receber como recompensa pela perseverança, isso vai adentrar a eternidade, e finalmente, o que é real e verdadeiro, vai acontecer na eternidade. Jesus fala, eu vou vir e vou fazer com que eles caiam aos seus pés, para que saibam que eu o amei. Nesse tempo. Mas a nossa recompensa final é para a eternidade. Eu vou voltar a falar sobre isso mais um pouco. Jesus então conhece os outros, os seus inimigos, que serão derrotados. No livro de Apocalipse, inclusive, diz que o Senhor vai derrotar o nosso inimigo com o sopro da sua boca. Esse inimigo que é tão poderoso hoje, que nos faz perder o sono, que faz a gente passar por taquicardia, que insiste que haja medo no nosso coração, que coloca em dúvida tudo que nós cremos. A Bíblia diz que Deus vai fazer assim, ó. É como um mosquito diante do nosso Deus. O seu poder, tudo que ele faz, está sob o controle de Deus. Jesus também vai falar que conhece você, conhece a igreja. O verso 10 diz que, visto que você guardou a palavra da minha perseverança, eu também o guardarei na hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Jesus conhece você, conhece a igreja de Filadélfia, que guardou a palavra da minha perseverança. Vivenciou a provação junto com todo mundo. Olha que interessante. Não foi poupado da provação. Você perseverou na provação. Você não foi poupado da provação, mas foi livre na provação. Lembra dos discípulos de Jesus, o próprio Paulo e Silas presos, foram parar no calabouço. Lembremos-nos de João aqui escrevendo a carta, que está preso por causa da pregação do Evangelho. A provação vem e nós vamos passar. E essa é uma notícia muito ruim para você, não é? Eu preferia que a gente não passasse por provações. Eu preferia que a gente não tivesse lutas e dificuldades. Eu preferia que a gente não tivesse dúvidas no coração. Eu preferia que a gente não tivesse medo de coisa alguma. Mas todas estas coisas, meus irmãos, são provas para que a nossa fé possa ser fortalecida. Lembra-se que quando Jesus avisa Pedro, o inimigo, Satanás, pediu para cirandar você. E ele vai provar você. Cirandar era peneirar você. Naquele tempo as pessoas pegavam os grãos, jogavam, como fazem com o café, né? Joga para o alto, o vento vem, leva a palha para ficar o grão. E a ideia do Satanás era, olha, eu vou
peneirar você até para ver o que sobra de você. O glorioso de tudo isso, então, meus irmãos, nós vamos passar por provação. É inevitável que passe. Mas Jesus, naquele momento, diz a Pedro: Pedro, eu roguei por você. Eu oro por você para que a sua fé não seja vã nesse momento de provação. Quando nós encontramos Paulo falando sobre Jesus, ele disse que Jesus hoje intercede por nós. Eu sei que você pede oração na sua igreja, não é? E toda hora a gente coloca lá no grupo de oração: olha, orem por tal. Mas já pensou que o próprio Jesus, o santo, o que é verdadeiro, está intercedendo por você? O escritor aos Hebreus também usa a mesma expressão para dizer que Jesus hoje vive para interceder por aqueles que nele confiam. E nós estamos então debaixo desta intercessão de Deus, porque nós vamos passar por provação, mas temos um Deus que nos sustenta na provação. Um Espírito Santo de Deus que interpreta para Deus as nossas necessidades verdadeiras. A gente pede um socorro e o Espírito Santo sabe que o que Deus precisa nos dar para que a gente possa perseverar até o fim. Então Jesus é aquele que conhece a mim e a você, as nossas dificuldades, sabe das provações que estamos passando e vai nos sustentar diante delas. Está por vir por todo o mundo, inclusive com aqueles amados do Senhor, com aqueles que servem a Deus, com aqueles que desejam a Deus, vão passar por provação. Mas não sem o conhecimento do Senhor. Não é só um Deus que conhece, não é só um Deus que vê, é um Deus que nos socorre no meio da provação e que sustenta a sua igreja nesse tempo. Como que a gente enfrenta a provação? Lembra o verso 11, ele diz assim: venho em breve, apegue-se ao que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Aquele que vencer será feito por mim coluna no templo do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como é que a gente enfrenta a provação? Primeiro, duas orientações muito simples. Fique alerta. Venho em breve. Meus irmãos, é verdade que eu que cresci na igreja, ouço que a volta de Jesus está próxima. E já vai 60 anos que eu estou ouvindo a história de que a volta de Jesus é próxima. Não é? E sempre lembrado, né? Já aprendia quando criança, quando Pedro falava, não é? Alguns têm a promessa do Senhor como que tardia. Mas não é que é tardia, ele não quer que ninguém pereça, que ninguém morra sem o conhecimento dele. Então, fique alerta, porque Jesus está próximo. Paulo, quando escreve aos Filipenses, diz: próximo está o Senhor. E próximo não é falando a respeito da sua vinda cósmica, que vai fechar todas as coisas. Próximo está o Senhor de nós, esse Deus que nos sustenta na provação, está próximo de nós. Mas Ele também está próximo, porque quem de nós, como lemos no texto de Mateus, pode acrescentar à sua vida uma hora que seja? Como Jesus fala para aquele homem, quando ele conta aquele homem que teve uma colheita muito grande, então vou construir novos celeiros e guardar nos meus celeiros, e vou dizer para a minha vida agora: descansa, goza a vida, curte a vida. Jesus diz: você é louco, esta noite te pedirão a tua alma, a tua vida, você vai ter que prestar conta da sua vida. E qual de nós garante que amanhã estará vivo? Tomara a Deus que você esteja perto do Senhor, que o Senhor esteja perto de você, para quando você tiver que partir desse mundo, poder dizer assim: Jesus, onde você abrir os olhos, quando você entrar na eternidade, você diz: Jesus, eu quero Jesus, para ser recebido lá. Então, fique alerta,
esta palavra, veja todas essas igrejas, Jesus chama a atenção, cuidado, pense, está próximo, arrependa-se, volte-se. Esta igreja que aparentemente não tem nenhum tipo de reprimenda do Senhor, fique alerta. Um grande perigo que nós temos é de deitar na cama da fama, não é? Fez a fama, deita na cama. Não é? Teve uma vitória, recebeu uma resposta do Senhor Jesus, já estou tantos anos na igreja, eu posso acomodar. Para nós que jogamos futebol, a gente sabe o que é ter salto alto. Já ganhou tanto, né? Estamos na frente, somos o melhor time, e imediatamente começamos a achar que não temos necessidade mais de esforço, de compromisso, de foco. Hoje os boleiros aí sabem que o grande desafio dos treinadores é manter o foco da equipe em todas as competições, em todos os jogos, o compromisso com tudo. A igreja também precisa disso. Lembra que C.S. Lewis, falando na boca do tio Diabão, né? Falava assim, olha, muda o foco da igreja, muda o foco do crente. Em vez de olhar para Deus, que ele olha as suas próprias necessidades. Então, igreja, fique alerta, porque eu venho em breve. Ou venho porque vou fazer esse retorno cósmico e levar toda a igreja para mim, ou porque você vai se encontrar comigo. E Jesus vai vir para a sua vida, para tomar a sua vida, para tomar para si. Quando Jesus fala para os seus discípulos, olha, eu vou, na casa de meu pai há muitos aposentos e eu vou preparar lugar para vocês. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Mas quando eu for, eu vou voltar para tomar vocês para mim. Já contei para os irmãos que Jesus está se referindo a um casamento, que o noivo vem, faz um acordo com o pai da noiva, volta para a sua propriedade e lá vai construir ou uma nova casa, ou um novo cômodo na casa do pai dele. Pensar que um puxadinho naquele tempo era uma coisa grandiosa, tá? Mas ele voltava lá, depois de uns 10 meses, um ano, ele voltava para buscar a sua noiva. E quando ele voltava para buscar, ele não voltava a pedir permissão, ele vinha tomar, porque já era dele. E é isso que Jesus vai fazer conosco, ele vai voltar, por isso que ele diz, eu vou voltar para tomar vocês para mim. Então, quando a gente parte deste mundo, o Senhor está nos tomando para si. Chegou em momentos diferentes, cada um de nós vai ser tomado para estar com o noivo, para ir para a casa do Pai finalmente. Vai chegar um tempo que vai todo mundo, quem estiver vivo, vai todo mundo junto. Então fique alerta, porque o Senhor está voltando em breve, ou de uma maneira cósmica, ou de uma maneira pessoal na sua vida. Fique firme, apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Persevere no caminho da salvação. Paulo, quando escreve aos Filipenses, diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Permita que a salvação vá tomando conta da sua vida, de todo o recôndito do seu ser, de cada área da sua vida. Que você seja um crente melhor do que ontem e pior do que o de amanhã. Tá? Em sempre crescendo e aprendendo mais de Deus. A salvação é um relacionamento com Deus, que permite que a cada dia eu o conheça mais e melhor. Você conhece Jesus, o seu Deus, mais e melhor do que ontem, do que há 10 anos atrás. Isso é ser salvo, é caminhar na direção de Deus para conhecê-lo cada vez mais. Cada um de nós vai ser feito coluna no templo do seu Deus, do meu Deus, como ele diz. Hoje já somos pedras vivas na edificação da igreja. E um dia habitaremos na presença do Senhor, de uma maneira em que Ele será tudo em todos. Lembra que lá não haverá mais necessidade do sol, porque o próprio Deus iluminará aquela cidade, sustentará aquela cidade. O Espírito Santo, que é uma marca de pertencimento hoje, na nossa vida, pertencimento a Deus, no futuro teremos uma marca também de pertencimento ao Senhor. Lembra que aqui no Apocalipse, uma das marcas
para cada igreja ele faz uma promessa, não é? Mas, por exemplo, você vai encontrar no Apocalipse que há uma marca dos cristãos: as vestes brancas, lavadas no sangue do Cordeiro. Isso na eternidade será uma marca para todos nós. Lá teremos um novo nome, porque viveremos uma nova realidade, uma outra dimensão, que, como Paulo diz, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais passou pela mente humana o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus tem revelado a nós pelo seu Espírito. E o Espírito Santo de Deus, que é a marca que pertencemos a Deus, vai nos dando vislumbres dessa eternidade, de como será vivermos na presença de Deus e como é melhor vivermos na presença de Deus. Paulo, quando escreve aos Filipenses, fala exatamente isso. Olha, eu quero estar aqui com vocês, porque ainda há fruto do meu ministério com vocês, mas estar com Cristo é infinitamente melhor. E ele tem uma luta interior, se eu quero partir ou se eu quero ficar. Mas o Espírito vai dando condição a gente, vai nos convencendo de que eu posso e devo enfrentar a tribulação com perseverança, porque o que me aguarda, o tesouro que eu vou ter, é infinitamente melhor. Trocar as promessas de Jesus na eternidade pelas condições passageiras deste mundo é como trocar o direito à primogenitura por um prato de lentilha. O sofrimento de Esaú que fez isso e perdeu, sofreu, e ainda que tivesse arrependimento com choro, não pôde voltar atrás. É o Espírito Santo que vai nos convencendo de que vale a pena caminhar nessa direção. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele diz que o Senhor descerá dos céus e nós vamos encontrar com Ele nos ares. Isso deve consolar o nosso coração. Os que dormiram no Senhor voltarão com Ele e nós vamos ser elevados aos céus para nos encontrarmos com Ele. Isso parece uma loucura. Eu ontem estava no velório e havia pessoas que não tinham essa esperança. E é difícil falar dessa esperança para quem não tem essa esperança. Porque as pessoas falam assim, mas que loucura, que coisa doida. Esse povo acha que tem vida após a morte. Quem foi que contou para vocês que tem vida após a morte? Já encontrou alguém que voltou de lá para dizer, olha, vale a pena, fiquem firmes aí? A gente não viu isso. O que a gente vive é pela fé, nessa promessa que Paulo escreve aos Tessalonicenses e que o Apocalipse vai fechar a sua história, dizendo exatamente no capítulo 21, que a nova Jerusalém, essa nova realidade vai descer dos céus e tomar e envolver toda a realidade. As coisas antigas, essa realidade antiga vai passar definitivamente. E a nova Jerusalém, essa nova realidade para a qual Cristo nos comprou, para a qual Cristo sustenta a sua igreja, que Cristo promete à sua igreja, toda essa realidade vai ser transformada pela presença desta nova realidade que é a nova Jerusalém. Não mais feita de pedras, de ouro, de coisas terrenas e passageiras. Alguém me perguntou, eu falei, olha, as ruas de ouro é uma forma de dizer assim que aquilo que é mais precioso nesse mundo. Você queria ter uma barra de ouro agora, né? Estava resolvida a vida, né? Aquelas barras que o pessoal resolve roubar dos carros fortes, né? Que é até difícil de pegar. 1 quilo de ouro. As coisas mais preciosas deste mundo, na eternidade, são como pó. São como pó que a gente pisa hoje. Lá as ruas são de ouro. As coisas mais preciosas daqui são o chão da eternidade. Jesus conhece, Ele é aquele que é o santo e verdadeiro, sabe todas as coisas, conhece a história, conhece os nossos inimigos, conhece quem nós somos e conhece o nosso futuro. E promete que aquele que for perseverante até o fim,
vai ser estabelecido nesta eternidade. Jesus não falha nas suas promessas. Eu quero convidar você a ficar alerta e firme naquilo que Jesus tem prometido. Quero convidar você a fechar seus olhos então e orar ao Senhor. Deus querido, nós te agradecemos, porque a história não está largada. O Senhor é aquele que dirige todas as coisas. O Senhor é aquele que tem a história nas suas mãos. O Senhor é aquele que conhece as nossas limitações e fraquezas, lutas. O Senhor é aquele que conhece o nosso caminhar. Nós te pedimos, ó Deus, mais uma vez, que o Senhor sustente, que a sua intercessão, ó Deus, nos mantenha firmes nos teus caminhos e possamos experimentar, ó Deus, os teus planos e propósitos, que possamos experimentar as vitórias, ó Deus, sobre todo tipo de provação exterior que está dentro de nós, ó Deus. Nós te pedimos que o Senhor cuide e que o Senhor nos faça vencedores, nos faça triunfar, para estarmos, ó Deus, na tua presença por toda a eternidade. Nós te pedimos isso, no nome precioso e poderoso daquele que conhece todas as coisas, do santo e verdadeiro, daquele que tem as chaves de Davi, que reina sobre todas as coisas. Em nome de Jesus é que oramos. Amém, ó Deus.